A temática dessa aula é sobre o romance Gertrudes e Cláudio de John Updike. Bem, o romance Gertrudes e Cláudio trata-se de uma releitura da crítica sobre a peça de Shakespeare, Hamlet, né? Claro que reconstituindo tempos anteriores à peça, à ação da peça, né? Em que Hamlet descobre, através do fantasma Hamlet pai, o assassinato do rei e também, né, do seu próprio pai. Bem, é preciso considerar aqui, nessa situação, como essas obras elas foram forjadas, como elas surgiram, né, como elas foram edificadas. O Hamlet, por exemplo, ele não é uma história que originalmente se dá pela pena de Shakespeare. Essa obra ela já nasce como uma releitura de fontes orais ou compiladas, né? Tanto da história danica, né? História da Dinamarca, de Saxos Gramáticos, e também da Histórias Trágicas, né? De Belleforest. É óbvio também que outras fontes orais também e outras fontes compiladas também devem ter sido consultadas por Shakespeare, né, para que houvesse realmente a criação dessa tragédia do príncipe da Dinamarca chamada Hamlet, né? É preciso notar também que para a construção da peça, né, e para o sucesso dela e a discussão contínua, né, da crítica, né, a gente pode falar que é uma das obras literárias que mais geram recorrência em termos de fortuna crítica, e das de Shakespeare é a maior, evidentemente. Os estudos shakespearianos, por exemplo, eles já se constituem como área de saber, né? O sucesso se dá plenamente, né, sem sombra de dúvida, pelo reforço da ambiguidade que se tem na condução dos papéis dos personagens em Hamlet, né? É muito difícil, né, conduzir com precisão, né, como cada personagem se comporta quando o Shakespeare ele faz esse recorte da peça Hamlet, né? O reforço da ambiguidade se dá e dá para alimentar diversas discussões sobre motivações psicológicas, de caráter dessas personagens, exatamente porque no âmbito do personagem do gênero dramático construído por Shakespeare, né, nessa peça, há uma série de, vamos dizer assim, indefinições, a palavra poderia ser essa, indefinições quanto às motivações para as ações das personagens na peça. Ok? Já na constituição do romance, né, de John Updike, Gertrudes e Cláudio, nós vamos ter um reforço da constituição psicológica dessas personagens. Por ser uma releitura da crítica sobre a peça Hamlet, e até digo mais, uma releitura também sobre outras adaptações da peça, né? Já que a adaptação, seja ela em qualquer formato, em quadrinho, em filme, né? Seja numa extensão maior de outro gênero, como a novela, né? E por aí vai, ela também passa por uma filtragem crítica do criador da adaptação. Então é perceptível, por exemplo, a visão, o foco, né, da crítica quando você reverte qualquer gênero ou qualquer filme ou qualquer teatro, qualquer poema num outro gênero ou até num outro suporte, né? Então, digo a vocês que o romance Jump Dyke, além de ser uma releitura da crítica sobre a peça, é também uma releitura da crítica
que emanou, né, adaptações diversas sobre a peça Hamlet, por exemplo. Né? Fica bem perceptível isso, por exemplo, quando a gente observa observa a adaptação em que o personagem principal é Mel Gibson, né, do próprio Francis Ford Coppola, né? Bem, tratando-se de um romance, é óbvio que vocês vão ter aí um reforço na constituição psicológica, haverá um adensamento, né, no comportamento de cada personagem, motivado por essa psicologia mais complexa que é concernente ao próprio romance. Isso é cabível no gênero romance e não é cabível tanto no gênero do drama, já que a definição de caráter no drama se dá pelas ações e pelas ideias, só que essas ideias elas só podem ser expressadas por meio da fala na peça. Então você não entra muito densamente, né, como você entraria no romance, né, na constituição psicológica de cada personagem. E devo dizer que o Jump Dyke ele é um mestre na criação das personagens, né? Os seus capítulos, né, iniciais de cada romance, né, ele dedica muito tempo de descrição, sem que isso canse também os seus leitores, né? Ele na verdade é um mestre, na verdade, né? Ele tem uma maestria considerável e a expressão dos seus romances se dá realmente pela constituição das personagens, né? A ação ela é uma consequência dessa descrição e há uma correspondência extremamente completa, né, quando se dá essa ação. Há toda uma explicação já fornecida para a constituição psicológica dessas personagens. E aí se dá realmente a escolha de Updike por reduzir o quadro de ambiguidades que se tem quanto à motivação e o caráter das personagens, para que elas sejam bem construídas, para que elas sejam bem definidas e para que as suas ações também correspondam imediatamente com seu caráter e com sua postura. É óbvio que aí, né, nós não vamos ter a fortuna crítica ou a motivação da fortuna crítica que foi gerada na peça Hamlet. No entanto, nós temos, pela constituição desse romance Gertrudes e Cláudio, né, uma proposta de versão dos fatos anteriores ao Hamlet que levaram realmente ao cometimento da ação trágica que é o assassinato do rei. Bem, eu tracei um roteiro, né, de ações, sequência por sequência desse romance, para que vocês não se percam. Em alguns momentos eu vou falar também sobre páginas, para que vocês possam recorrer a essas, certo? E acredito que o roteiro que está aqui, que eu posso apresentar, ele concerne sim a proposta depois, né, de avaliação que eu vou passar para os senhores. Portanto, prestem atenção nessa sequência e nas discussões que poderão ser travadas a partir daí, certo? Bem, como o Jump Dyke ele vai utilizar para a construção do seu romance três versões, principalmente a de Hamlet, né, de Shakespeare, mas também a história danica, de Sacos Gramáticos, e as histórias trágicas de Belle Forest. Então, nas duas primeiras partes, a nomenclatura das personagens ela vai se dar de modo diferente. Então, por exemplo, o Polônio, né, antes de ser Polônio, na versão de Shakespeare, na versão de Gramáticos, ele é chamado de Corambus, na de Belle Forest Corambis, e posteriormente ele adotará o nome Polônio. Mas no romance eles são a mesma personagem. É apenas uma lembrança, né, de Jump Dyke, de que a peça ela não se origina
completamente, totalmente, né, da pena de Shakespeare, né, para observar que o Shakespeare ele é um reconstrutor, ele relê, né, tradições, assim também como ele se propõe, o John Updike, a reler uma tradição que está aí há muito tempo, não só no gênero dramático, mas também na crítica. Isso é bem importante porque a proposta de John Updike dá uma nova dinâmica, né, à peça Hamlet. Dinâmica que ela não deveria perder por ela já ser uma releitura. Então, John Updike, em sua nova releitura, produz novos fatos, novas ações e até novos personagens para a discussão e a rediscussão contínua da tradição hamletiana, que, nesse caso, supera a própria tradição shakespeariana, né? Vai além, né? Além do autor. Bem, nas primeiras páginas, né, nós já notamos a tentativa de construção do caráter de Gertrudes, que assume o nome nessa primeira parte de Geruta. Bem, ela é caracterizada como uma rebelde contra a educação paterna e afirma isso através da sua vontade de não querer casar com Orvendil, né, que posteriormente será chamado de Hamlet Pie na terceira parte, né? Há uma tentativa, né, de não seguir a vontade paterna. E é importante também notar que essa constituição de caráter ela se dá de forma forte, né? E sem ainda o afeto precoce, né? Sem o afeto da mãe Geruta, já que a morte da mãe de Geruta é uma morte precoce. E é importante até a gente criar esses parâmetros, porque vários estudos, né, da obra Hamlet, né, comparam Gertrudes e Ofélia. E muitos deles afirmam que a fraqueza de Ofélia se dá exatamente pela ausência da figura da mãe, enquanto as figuras masculinas, né, o pai, o irmão, o próprio Hamlet, eles são extremamente grossos e rudes, né, colocando-as numa posição submissa. A Gertrudes aqui, ao contrário da Ofélia, né, ela já tem um caráter mais incisivo, né? E isso pode até ser colocado por meio da constituição do seu caráter, por meio da sua formação no povo bárbaro, né? Que essa é uma explicação possível dada por Updike, né? O Orvendil ele faz parte de um reinado, né? De povos bárbaros, né? Bem, mas embora haja essa vontade do não casório, né? O amor paterno impõe esse amor que foi prometido. Orvendil, que é o prometido para Gertrudes, né? Ele cumpre uma série de conquistas dentro do povo bárbaro e acaba por merecer a mão de Geruta, de Gertrudes. E assim consolida-se, né, o caráter de, de conquista e de gratidão, né, que o rei pai de Geruta tem em relação a Orvendil ou Hamlet pai. Mas é preciso observar aqui que esse casório ele não nasce do amor, do laço afetivo, né? Isso pode explicar bastante também é, as consequências que isso vai ter na condução desse romance, né? Ou seja, o casamento ele não acontece por motivação afetiva.
E esse casamento de Geruta, ela ocorre da mesma forma que Ona, a mãe dela. Né? Então há uma série de tradições que são mantidas, né, para que esses povos bárbaros eles se fortaleçam cada vez mais, né, na Dinamarca, por meio desses casamentos com os clãs conquistadores. Né? Bem, o caráter de Orvendil, do Hamlet Pie, inicialmente, já na página número 34, né, é criado da seguinte maneira. Esse é um personagem que tem uma mentalidade cristã, mas uma conduta pagã. Isso também vai apresentar outras consequências no romance. Né? Se a gente for observar o Orvendil aqui, ele aparece de forma já a justificar, né, o nascimento de Hamlet. Né? Por quê? Porque a tentativa de mentalidade de Hamlet vai ser o reverso de Orvendil. Vem dessa mistura. A mentalidade é uma cobrança por um comportamento pagão, bárbaro, ou seja, que gere vingança ao assassinato do pai. Mas a conduta de Hamlet é uma conduta cristã. É uma conduta em que vive cheio de receios, né? Segundo Bárbara Heliodora, por cometer um pecado que pode o conduzir direto para o inferno, observando-se que o fantasma poderia ser um demônio, o fantasma que declara o ato de assassinato, ou ainda até mesmo o atraso no assassinato do rei se dá no momento também da confissão, na peça Hamlet, né, em que ele também coloca uma condução cristã para a ausência do ato, ou seja, assassinar o rei no meio da sua confissão levaria o assassino direto para o céu e não para o purgatório, nem para o inferno. Né? Essas são versões possíveis construídas por Bárbara e Heliodora. Mas é importante notar que essa mistura entre o comportamento pagão e a mentalidade cristã, né, ela já vem desde o pai de Hamlet, né, segundo Jean Updike. É importante também notar que isso vai ter consequência na condução do ato de Orvendil. Né? Ele vai demorar-se também a vingar a traição de Gertrudes, Polônio e de Cláudio, e por isso ele também será assassinado. E, portanto, esse tema do atraso da ação também ele retorna, né, no romance Jump Dyke. Bem, lá pela página 39, um outro personagem começa a ser construído, né, começa a ser colocado nessa peça, nesse romance Gertrudes e Cláudio, que é o Corambus, ou na terceira parte chamado de Polônio, o conselheiro do rei. Né? Esse conselheiro ele vem desde o pai de Geruta e ele é herdado por Orvendil no casamento com sua filha. Polônio ele acha a mudança de Orvendil depois, né, do casamento para os aposentos reais, né, e também para a condução do trono extremamente precipitada. Corambus ele até já nessa mesma página 39, né, ele, por estar muito próximo a Gertrudes e por estar muito próximo ao pai, né, de Gertrudes, ele conserva um determinado ressentimento contra Orvendil e acaba por considerá-lo um usurpador, né, um usurpador do trono dinamarquês. É interessante também verificarmos como
ocorre essa motivação para que esse pensamento da usurpação ela acabe sendo criada na cabeça de Polônio e também que gerará consequências ao final da peça. Bem, e também é necessário também enxergar uma coisa, há uma inversão aqui que o Jean Pidac constrói, né? O usurpador, que será dado esse título para Cláudio, né, para suas ações usurpatórias, inverte aqui no romance de Jean Pidac para o próprio usurpado, né? Então, se você for dar uma observada, essa inversão se dá sobre o olhar de Polônio, né, do conselheiro, e que vai também justificar aí as suas ações futuras. Bem, ainda falando da motivação, né, que leva a Polônio a ter esses pensamentos, eu posso dizer que o Corambos, né, ali na página ainda 39 e 40, né, ele possui um encanto especial pela garotinha Geruta, mesmo depois de mulher casada. E aí nós vamos ter um início da complexidade desse personagem chamado Corambos, né, o conselheiro Polônio, terceira parte. Corambos, ele era casado com uma mulher muito moça, né, muito nova, chamada Marguerite de Mun, uma tez clara, sensibilidade de tal modo delicada, que suas palavras eram misteriosas e melodicamente confusas. E nós temos aí a descrição da personagem Ofélia transposta para a menina Marguerite de Mun. Vamos aqui observar uma coisa, né? O Polônio, ele tem desejos por meninas, por pessoas bem joviais. E isso está expresso também, né, na relação de idade, né, na relação etária que se tem entre o conselheiro e a sua esposa. Bem, começa-se aí a reler uma crítica que foi construída pelo Ernest Jones, né, o Hamlet e o Complexo de Édipo, em que afirma que o Polônio ele detém o complexo de Griselda. O que é o complexo de Griselda? Vamos dizer, um complexo de Édipo tardio, em que no complexo de Édipo, o filho se apaixona pela mãe e constitui um desejo inconsciente, né, de possuí-la e querer assassinar o pai. No complexo de Griselda, esse complexo de Édipo ele é tardio. E, por fim, o pai ele acaba por se apaixonar pela filha. Claro que essa paixão ela tem base não na consciência, né? Mas ela se dá da seguinte maneira. Ele tenta ao tempo todo controlar e dominar os órgãos sexuais de sua filha. Ou seja, o desejo é pela posse da filha. Claro que o sexo ele não vai ser realizado porque esse desejo se dá no modo de possuir a sexualidade da filha no modo menos consciente, né? Se dá no modo inconsciente. No entanto, essa vontade de possuir, né? de ter a posse desses objetos sexuais se expressa pelo comportamento paterno de autoproteção, de uma proteção excessiva, né? Uma vizinhança extrema, né? Bem, e de onde vem, portanto, esse complexo de Griselda? Segundo o Jean Pidac,
A versão que John Updike se dá é pela semelhança que Marguerite de Moon tem com a sua filha. Marguerite de Moon, ela morre precocemente também, já no segundo parto, né? Ela dá o parto a Laertes, filho de Polônio também, e posteriormente vai dar vai dar luz a Ofélia e morre em seguida. Fica então, né, essa explicação. Polônio enxerga em Ofélia uma menina a qual ele já possuiu. Se nós formos puxar esse gancho, né, sobre esse desejo de pedofilia, esse desejo pedófilo, né, que acontece no Polônio, nas páginas 39 e 40, né, nós vamos observar um olhar diferenciado que Polônio tem em relação a Gertrudes quando nova. Para ele, Gertrudes é também essa menina que ele deseja, que ele tem esses desejos pedófilos. Veja que o encantamento que ele se tem com Gertrudes não é um encantamento de um tio, mas sim de um pai ciumento, ou seja, ou ainda contaminado pelo complexo de Griselda, conforme o Ernest Jones vai confirmar em sua relação com Ofélia. O interessante aqui observar é que esse encanto esconde nele um desejo pela posse dos objetos sexuais, né? Esconde nele um desejo pedófilo. Bem, na página 43, a Geruta ela vai constatar que Hamlet ele faz xistes cruéis com subalternos desde pequeno. E isso se dá também ao lado do seu companheiro Ioric, o bobo da corte, que atormenta o próprio camareiro Mor, né? Corambus. É bem interessante isso, porque pouca crítica questiona ou comenta isso, né? A facilidade de teatralizar os atos, a facilidade que Hamlet tem em observar, né, o mundo como um palco e fazer um xiste, não se dá pela formação teatral, né? Mesmo porque naquela época a igreja proibia, né? O que você tinha eram trupes clandestinas que visitavam os reinos, e que também vai acontecer na peça Hamlet. No entanto, o que nós temos aqui, não sendo essa formação, é a consolidação do bobo da corte. O bobo da corte é uma figura teatral. E ele está muito presente nas peças shakespearianas, né? O clown shakespeariano, o bobo da corte, ele tem o dever, não é nem o poder, né, de assumir diversos papéis e ridicularizar, né, os outros papéis que dão condução à corte, né, nos reinos. É importante observar que esse xiste ele faz parte do trabalho do bobo da corte. E o Hamlet, né, ele incorpora esse xiste, essa tradição do personagem bobo da corte, né? É preciso notar que em Jump Dyke toda a motivação para o caráter das personagens, né, ela é preenchida de forma bem definida, né, ao contrário da peça que gera essa ambiguidade que nos leva à discussão. Ainda nessa primeira parte, né, na página 49, o Polônio Corambus, né, vai travar um diálogo, né, com Gertrudes, a Geruta, em que ele reconhece a habilidade teatral de Hamlet, né? Ele até diz que o Hamlet ele é sincero em sua insinceridade, né?
E ele é muito apegado a Yorick e a todos os bufões ou comediantes que o façam esquecer da condição de rei ou de autodisciplina. Tanto isso explica o comportamento futuro de Hamlet na peça, que não será o protagonista desse romance, como isso também vai explicar em muito a condução das ações de Polônio, né, quando ocorrido o assassinato do rei, né, do rei Hamlet. Né. Futuramente ele usará até esse comportamento bufônico do Hamlet, né, como um dos motivos para que ele não siga a linha sucessória do reino, né, para que ele não possa assumir a coroa. Ou seja, esquecer a condição de rei, colocar-se há tanto tempo em Wittenberg, em meio a estudos que não correspondem ao reinado, e até mesmo a, a, a relação com prostitutas que o romance vai citar, não qualificam como um bom rei. E o Polônio, como conselheiro, tem como enxergar e tem como manipular essa transferência de reinado. Né? É necessário observar que a perda da linha sucessória ela é construída nos bastidores, né, da peça, né, da peça. E isso não é comentado por Shakespeare, né? Quando nós começamos a peça, nós já temos a cena já instaurada, né, de consagração de Cláudio como rei, mas todos esses bastidores acontecem dentro da esfera do conselho. E aí também nós vamos ter a elevação do caráter de Polônio dentro desse romance. Inclusive, é o próprio Polônio que vai dar abertura para a falha trágica que vai construir a possibilidade da peça Hamlet. É ele que abre acesso para que Cláudio possa assassinar o irmão. Bem, é interessante, né, que essa fala, né, do Polônio, não só pela explicação do seu ato, né, mas o Polônio, né, ele até sinaliza, né, que a representação teatral ela se dá em meio à cena de censura da igreja. E ele até observa, né, que o talento de Hamlet, né, é um talento interessante na atuação, né, é um talento especial, né, e constitui realmente o caráter de Hamlet. Pouco mais adiante, nós vamos ter a visão de personagens a respeito do próprio Corambus, né? Isso se dá, por exemplo, quando Gertrudes observa Polônio como aquele que permitiu que Marguerite de Monts, sua esposa, fosse submetida a uma sucessão de abortos espontâneos e que essa mulher ela sofrera demais, desgastadas pelas exigências insaciáveis de lascívia do próprio conselheiro. Essa é a perspectiva de Geruta, isso está na página 51. Então aquela sua insaciedade, né, em relação ao sexo, em relação à relação pedófila, né, levou realmente Marguerite de Monts a um desgaste excessivo e, segundo a Geruta, né, a morte de Marguerite de Monts se dá exatamente por essa fragilização, essa sequência de fragilização que se tem. Nessas impressões entre conversa e fala, diálogo, né, entre Polônio e Gertrudes, né, boa parte do caráter de Gertrudes e boa parte do caráter de Polônio vão ser explicados nessa peça. Por exemplo, da perspectiva de Polônio, a fala de Geruta sobre a falta de domínio com o gênio de Hamlet lhe dá uma sensação especial de prazer por descobrir uma falha,
nas coisas do rei. Essa falha, obviamente, lhe dá abertura para um acesso de um poder. O poder adentrar a esfera, né, real, aconselhá-la, intrometer-se nela, e até muitas vezes, já que ele não gosta do Orvendil, ou do Hamlet Pai, futuramente poder sabotá-la. Né? É óbvia a antipatia que Polônio tem em relação a Orvendil, né? Ou ao Hamlet Pai. E essa antipatia ela será mútua. Né? O Orvendil, por exemplo, né? Ele afirma que Polônio ele está acostumado demais a usufruir, né, do poder legal, do poder real, né, e isso gera um sentimento invejoso, presunçoso, de modo até que o conselheiro tenta influenciar o casamento do príncipe com a sua filha, e ele considera isso uma traição. Esse comportamento de Polônio. Polônio ele tem esse desejo, né, de aproximação das esferas reais, da esfera real, né, do poder, né, cada vez mais elevado. Modifica seus comportamentos também de acordo com essa proximidade com as esferas reais. E tenta defender um casamento, né, de sua filha com Hamlet, né? Só que Orvendil, o Hamlet pai, ele afirma logo, né, que Ofélia tem um comportamento bem desequilibrado, beirando a loucura, ou seja, próximo do comportamento de Marguerite de Moon. E acredita que essa recomendação de casamento, né, ela tem que ser feita por sua rede de influências, né? Ou seja, o filho deve casar com alguém que possa fortalecer o reino, uma outra princesa, por exemplo. Né? Essa tentativa de influência do conselheiro é vista, né, como uma traição política. E esse pensamento, né, que acaba sendo construído essa afirmação que faz o Orvendil, né, o leva a pensar até sobre a aposentadoria de Polônio, né, onde ele pode ser colocado numa cabana, né, que ele amplia e reforma, né, o conselheiro com uma quantia que desvia do tesouro real. Então, o Hamlet Pai chama o conselheiro Polônio, né, Corambis agora, como corrupto, desvia dinheiro do tesouro real, invejoso, presunçoso e um possível traidor, um potencial traidor do reino, né, já que ele tenta influenciar a linha, o casório da linha sucessória. É óbvio que Gertrudes tem sentimentos, né, pelo conselheiro, e a Gerute, agora na segunda parte, né, Gertrudes, ela fala a Orvendil, né, que vem Corambis um aliado, né, e também enxerga nele um resquício da sua infância e de sua ligação com o pai. A resposta de Orvendil para essa discussão da Gertrudes não poderia ser mais provocadora. Ele fala a Gertrudes o seguinte: não queira transformar Ofélia em seu próprio espelho, a ponto de não se poder machucar. As suas paixões de juventude, não, elas não refletem nessa personagem.
né? Se a gente for dar uma olhada, é exatamente isso que Gertrude está fazendo. Ela observa em Ofélia o mesmo desejo por desrespeitar os casamentos por acordos políticos e vivenciá-los por determinações do desejo, da paixão, né? Isso também vai influenciar o comportamento futuro da própria Gertrudes. Bem, toda essa discussão, né, entre Orvendil e Gertrudes acontecem entre a página 88 e a página 99, né? E vou voltar um pouquinho aqui para a construção, né, do encanto que se tem entre Gertrudes e Cláudio. No momento do romance, na página 56, eles ainda são chamados de Geruta e Feng, né? Bem, Gertrudes tem uma visão sobre Feng que corresponde ao seu desejo. A visão que ela tem é de um sujeito que conserva a vitalidade daqueles que não se submetem a quaisquer restrições. Daqueles que podem, por exemplo, desrespeitar acordos políticos, como o dela foi do seu casamento, e de viver a força da sua juventude, de viver a força, né, da sua vida, ou de reestabelecer a juventude para os seus anos. Já na página 59 nós temos um princípio, né, de ciúmes bem lateral, que ainda não constitui elemento central no romance, do príncipe Hamlet com a aproximação das conversas que se tem entre Geruta e Feng, Gertrudes e Cláudio. E assim, há uma aproximação tão forte, né, entre os dois, entre a rainha e o irmão do rei, que eles até saem para montar, né? E Gertrudes experimenta essa sensação de beleza e de liberdade, estando a uma natureza bárbara, né? Que é exatamente fruto, né? Da sua aproximação com os povos bárbaros, né? Não é a burocracia real, os bastidores da corte que agrada Gertrudes, e sim a liberdade bárbara para poder conduzir os seus desejos e a sua sensação de liberdade. Então, há um elemento, uma conjunção de fatos que acabam por construir esse encantamento, né, de Gertrudes em relação a Cláudio. Cláudio responde às suas expectativas. Feng também acaba por se apaixonar por Gertrudes. Isso está construído lá no romance, não é um cálculo político. Não há essa ideia do assassinato do rei na condução do romance, né, deles dois. O que há, na verdade, é uma paixão que se instaura, né, a partir dessa relação. E de modo até que o pensamento de inveja e de ciúme é construído lá na página 80, né? O Cláudio, ele chega a dizer, né, que Gertrudes tem um corpo compuscado, né, por um porco humano, que é o próprio rei, um sujeito sem hábitos, um sujeito rude, e até antevê esse assassinato, né? Ele visualiza que o corpo de Gertrudes não merece esse rei, não merece, vamos dizer, aliás, o rei, me perdoe, não merece esse corpo belo de Gertrudes, né? Ele é um porco e vamos dizer, a visão que Cláudio tem é: esse sujeito deveria ser assassinado. Não há correspondência
entre o corpo belo de Gertrudes e suas atitudes com esse Orvendil, né, esse Hamlet pai, que é um sujeito desregrado, grosseiro, que fica o tempo todo caçando, conquistando povos. Na visão do personagem Cláudio, constitui-se aqui uma noção de Gertrudes que também é discutida na crítica. Segundo Cláudio, o Feng, ele enxerga em Gertrudes uma natureza passiva e que se ele insistir, essa natureza ele vai se render a ela. Aí nós temos uma discussão que leva até a interpretação que Hamlet tem da sua mãe. Para Hamlet, a visão de Gertrudes é de uma mulher que se deixa possuir por ela ser o elemento passivo, o elemento da natureza que vai se deixar render pelo domínio do homem. E aí nós temos também uma simbologia bastante específica. O elemento conquistador, o modificador da natureza, está construído em cima da simbologia masculina, enquanto a natureza como um ser passivo, contemplador, a ser conquistado, a ser dominador, a ser dominado, está constituída pela simbologia feminina. Tanto é que, se vocês forem observar, o símbolo do gênero masculino é o escudo e a lança de Marte, né? Que fala sobre a conquista e o poder bélico, né? Já a simbologia do gênero feminino se dá pelo espelho de Vênus, né? Deusa do amor, mas também que dá uma noção de contemplação, né? O espelho dá essa noção de contemplar e não agir. É óbvio que os tempos são outros, no entanto, a visão machista, ou a visão que se tem da natureza feminina, se dá na visão de Cláudio e de Hamlet sobre Gertrude dessa maneira. É óbvio que isso não vai ser confirmado nem pela pena de Updike, nem pela pena de Shakespeare. É preciso observar que Gertrudes segue os seus desejos. Ou seja, é ela que constrói a possibilidade de Cláudio poder ser o seu parceiro amoroso. É ela que constrói vamos dizer, o contexto para que também o rei possa ser assassinado. Por que não? Né? Ou seja, ela dá abertura a essa paixão. Em um dado momento, até mesmo do romance, ela fala que se distrai em poder ter esse duplo papel, ter dois homens, né? Garuti, ela constata que ele dá prazer à trapaça, a duplicidade gritante, né, de ter dois homens. Assim também como o próprio Orvendil, né, ao perceber essa excitação da mulher, né, ele acaba por possuí-la com maior gozo ainda. Isso está na página número 137. A duplicidade do gozo de Gertrudes. Ou seja, a traição, a trapaça. Tudo isso está dentro do seu desejo. E isso é um desejo ativo, não é um desejo passivo. Então engana-se Feng, engana-se Hamlet quanto à natureza passiva, né, da mãe Gertrudes ou da parceira Gertrudes.
E isso também vai ser tema de discussão da crítica de Northrop Frye, né, no livro sobre Shakespeare, né, que o Hamlet ele tem uma interpretação restrita, né, sobre a mãe e que o leva a conduzir, por exemplo, a uma conversa bastante rude com ela quando acontece o assassinato do conselheiro Polônio, né, na peça Hamlet, né? Bem, na percepção de, de, de Cláudio, né, o Hamlet pai, o Orvendil, né, ele só presta atenção nas verdades que são úteis. A sua condição de rei torna a sua visão fechada, obtusa, só propriamente presa aos bastidores reais e não lhe dá a visão sobre a beleza que tem, por exemplo, a sua parceira. Essa é a visão de Cláudio, pelo menos num primeiro momento. E essa também é uma visão errada. Porque se a gente for perceber, o Hamlet pai, ele perde a coroa. E só perde o poder quem não sabe fazer a corte. Isso é bem importante de ser colocado, porque é a corte que dá sustentação ao rei. É saber fazer caprichos, é saber agradar, é saber relacionar-se com a corte, é saber até onde vão as ameaças, ou até onde vão, vamos dizer, o poder dos seus súditos, né, que lhe dá sustentação na base do comando de um governo de um rei, certo? E essa falha que o Hamlet pai tem em não ter certeza sobre a condução da corte, acaba por gerar o seu próprio assassinato. Uma falta de cálculo, né, que vocês vão ter e que vai gerar o seu próprio assassinato. Bem, essa é a finalização da primeira parte do romance Gertrudes e Cláudio, de Jean Updike. Por hoje, essa aula se fecha. Posteriormente, farei a gravação da segunda e da terceira parte do romance. Caminhemos, portanto, e de em paz o Senhor vos acompanhe.